Agora eu vou entrar num assunto, né, de fato, o primeiro tópico, né, para a gente tratar, e diferente dos outros anos, isso vai ser vai ser mais rápido, tá, porque eu quero dar um enfoque diferente nesse semestre. Então, eu vou tentar avançar para aquilo que eu acho mais importante, principalmente para o engenheiro hoje, tá, então, mas nós vamos começar com agentes racionais, né? E o que são agentes racionais, né? Então, o agente racional é determinado, tá? É determinado, ou agente inteligente também, como uma entidade, tá? Que seja capaz de perceber o ambiente, né? Ser sensível ao ambiente onde ele está e é capaz de reagir a ele, tá? Então, qualquer agente racional, né, pense assim, o agente racional é uma abstração de uma entidade que percebe o ambiente e, de acordo com o ambiente, reage a ele, tá? Entrega uma resposta para ele, ok? Grande parte desse assunto, né, deixa eu até mostrar aqui, a parte de agentes racionais é tratada de maneira mais pesada, né, nesse livro aqui mais pesado também, tá, que tem na biblioteca lá, mas vocês não vão poder pegar agora, né, então, infelizmente, por conta da situação aí, mas deixa eu ver se dá para ver aqui, então, esse é o livro do Stuart Russell e Peter Norvig, que talvez é a bíblia da IA, né, um livro clássico de inteligência artificial. Já adianto que aqui ele trata forte, né, essa parte de agentes, né, tem toda uma discussão, né, mas o foco desse livro é uma IA mais clássica, né, ele expressa a IA, de fato, que é aquela IA baseada em resolver problemas com jogos, né, uma IA baseada em agentes simbólicos e etc. Tá? Nós vamos tentar partir para um lado mais prático, tá? Mas ele embasa muito bem, e eu vou usar parte dessa IA clássica para fundamentar os assuntos que a gente vai tratar, tá? Vamos lá. Vou dar um exemplo, então, do que é um agente racional. Então, um agente racional pode ser até um agente humano, tá? Pode ser um humano, essa entidade, tá? E é dito, né, que um agente tem sensores e atuadores, tá? Isso parece ser bem comum, né? No humano, em nós, quais são nossos sensores? O que a gente usa? Quais são os aparelhos que nós usamos para perceber o ambiente? Tá? É a visão, é a audição, é o olfato, o paladar, né, o tato. Então, o nosso input, vamos dizer assim, tratar já mais na parte de computação, o nosso input de dados, a entrada de dados nossa, se dá através desses sensores, tá? Desses sensores que nós conhecemos bem, tá? Principalmente a visão, né? A audição, principalmente. E com base no que nós percebemos, nós atuamos nesse ambiente, tá? E nós podemos atuar de diversas formas. Usar mãos, pernas para realizar alguma tarefa, tá? Um exemplo. O ambiente 1. Então, um agente nesse ambiente 1. E esse agente é um agente humano, tá? Então, se você está numa quadra de basquete, alguém lança uma bola, tipo, para você, assim, aquela bola de basquete bem cheia, pá, bem na tua cara, com força na sua direção. Instantaneamente, você não vai dar nem tempo de pensar, mas eu acredito que vocês vão pôr a mão na frente e tentar pegar essa bola ou bater nessa bola, não é mesmo? Alguém não faria isso? Alguém estaria com algum problema no sensor? Né? Então, normalmente, esse é uma expressão de ação e reação. Né? Nossa máquina, né? O nosso agente é muito rápido, ele percebe o ambiente e a gente já atua com mãos, pernas, etc.
É mesmo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, beleza. Isso acontece da mesma forma quando você vê uma barata na cozinha de madrugada. Né? Você está ali fazendo seu leite, né? Você faz um leite com Toddy, que é melhor que Nescau, e de repente você vê de canto de olho uma barata passando, né? Assim, você consegue, você tem um sensor bom, a gente tem mesmo com sono você consegue. Você vê um negocinho preto passando no chão, não é mesmo? E aí você vai atuar, né? Tem pessoas que vão atuar com o próprio sensor, né? Dar um grito, né? Você pode, aliás, você pode usar a sua boca e dar um grito, né? Você pode atuar dessa forma, você pode pegar uma vassoura, você pode sair correndo, você pode subir numa cadeira, tá? Mas normalmente a gente vai ter que dar conta da barata ou, sei lá, finge que não viu, toma o leite e vai deitar. Bom, eu não faço isso. Quando eu vejo pernilongo ou barata à noite, eu já entro, ponho o chapéu de caça e eu preciso caçá-los. Né? Então, pernilongo ainda posso estar no sono mais profundo, apareceu aquele barulhinho no ouvido, eu já levanto para resolver, tá? Então, é basicamente isso que eu queria passar, tá? Então, a gente tem agentes que são humanos, tá? Um outro exemplo aqui, tá? É tipo, você precisa chegar num determinado local, no correio, por exemplo, para enviar uma encomenda antes que ele feche, ou antes que ele entre de greve, né? Então, você precisa, de repente, escolher o caminho mais curto, da onde você está até o correio, e conseguir entregar essa encomenda a tempo, né? Fazer o envio. Então, você consegue, nesse caminho, né, perceber a situação, ver se o trânsito está congestionado ou não, se está chovendo ou não, né? E você usa seus atuadores para chegar até lá e fazer essa tarefa, tá? Outros agentes são não humanos, tá? Então, esse agente é uma abstração para qualquer coisa que realize tarefas com base em sentir o ambiente, né? Ser estimulado por esse ambiente e tomar uma decisão através de atuadores, tá? Então, isso pode ser uma máquina, tá? Por exemplo, um aspirador de pó autônomo em um quarto. Hipoteticamente, você tem um quarto sujo, ele precisa ser limpo, e você tem essa máquina que pode realizar isso com certa inteligência, tá? Igual nós faríamos, né? Então, os sensores desse aspirador de pó pode tentar localizar onde está o chão sujo, né? Detectar isso através de uma câmera, né? O chão sujo. As ações para atuar em cima dessa situação ele ir para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, aspirar ou não aspirar o chão se estiver sujo, e assim ele vai se movimentando, ok? Então ele deve ter um sensor de chão sujo, um sensor de localização, e ele atua com as rodas dele, indo para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, aspirando ou não aspirando, beleza? Então, basicamente, né, esse agente, né, aqui está uma abstração dele, ele percebe o ambiente e toma ações, tá, através de atuadores. Tá? Então, isso tem tudo a ver com o que foi estudado na IA clássica, a ideia do neurônio artificial. Isso provém dessas redes neurais artificiais, onde a rede é estimulada, né, com uma entrada de dados, vocês vão ver mais à frente isso, e as sinapses desses neurônios vão sendo, traduzem isso para uma saída, tá? Uma ação da rede, ok? E é lógico que nem, por exemplo, o nosso cérebro tem regiões que são mais estimuladas e outras nem tanto, são inibidas, beleza? É tipo assim, quando você vê seu namorado, sua namorada, então estimula uma parte do seu cérebro. Quando você vê o seu professor dobrando a esquina, né, estimula uma outra parte, é inibido uma e estimulado uma outra. Então, você tem esses próprios estímulos, né, no seu cérebro, e eles te fazem tomar decisões, beleza? Pôr o dedo no fogo, queimei minha mão, automaticamente você é estimulado
a retirar a mão do fogo. Parece que você nem pensa nisso, né? O nosso sistema nervoso sente, né, o calor ali queimando o dedo, você coloca sem querer no fogo ali, no lugar quente, e aí automaticamente você retira. Então, é isso, né, a atuação de um agente. Tá? Lembrando que isso pode ser, esse agente pode ser uma máquina, né, um computador, um software, beleza? E a esperança é que esse software, essa máquina, seja tão inteligente quanto nós somos, né? Ou esperamos que seja, né? Esperamos que nós também sejamos inteligentes, né? Então, a gente foca em agentes racionais no sentido de tomar decisões que sejam racionais, ok? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, professor. Vamos lá, então. Esse agente, então, definido o que é esse agente, né? Essa entidade, que imagina-se que seja racional. Basicamente, esse agente pode, para resolver problemas, realizar uma busca. Tá? Então, conforme já foi falado, não fui nem eu que falei, tá? Nas apresentações foi evidenciado isso, acho que foi a Suen também falou um pouco disso. A ideia dos jogos, né, mostrados de manhã, mostraram isso, que a IA basicamente fica buscando uma boa solução, em função do que ela sentiu, beleza? Assim, quando tá jogando xadrez lá com o Kasparov, ou Go lá com aquele campeão, né? Em função de um movimento do adversário, a IA, né, esse agente inteligente, vai buscar uma solução, ok? Então, ele vai sentir o ambiente, vai ver, opa, o fulano lá, o Kasparov mudou, pôs o cavalo para cá, e aí, então, com esse novo ambiente, ele vai sentir, vai processar e tomar uma decisão com base nisso, tá? Vai atuar nisso, ok? Então, nós podemos definir aqui que o agente racional faz uma busca no espaço de estados, ok? E o que é o espaço de estados? Tá? O espaço de estados se constitui de um conjunto S de estados, ok? Conjunto S de estados e um conjunto A de ações, tá? Que mapeiam um certo estado em outro, beleza? E tudo que nós temos que fazer ou o agente, né, é que ele possa executar um conjunto de ações sobre esse espaço de estados, a fim de mudar o seu estado atual, almejando atingir o tal do estado meta, beleza? O estado meta é a resposta final, beleza? Poderia ser a vitória no jogo de xadrez, a vitória no Go, tá? Poderia ser chegar no correio antes do correio fechar, conseguir pegar o caminho adequado, sem congestionamento, sem, né, que seja mais curto, mais rápido, para chegar no correio, por exemplo, sem que ele feche. Então, você tem um conjunto de ações que você deve tomar, que vão fazer você avançar de estado em estado. E que estados são esses? Pode ser, no jogo de xadrez, uma mudança, né, um momento no tabuleiro, né, como está o tabuleiro em um certo momento, e após você mexer uma peça, ele vai estar em um outro estado. E aí você precisa tomar uma decisão para ir avançando. Tá? A Suen mostrou um exemplo desse avanço, até graficamente. Tá? Vou deixar os slides depois das apresentações, me mandem até meia-noite, que eu vou disponibilizar. Da mesma forma, para você caminhar até o correio, você poderia imaginar que o estado é chegar de um ponto a outro, beleza? Ou quarteirão a quarteirão, tá? Então, cada quarteirão é um estado e eu preciso ir avançando, alcançando um patamar, um estado que seja adequado, que me leve à resposta final,
uma resposta eficiente, tá? Uma resposta correta, que no caso do correio é chegar antes dele fechar, beleza? Vou dar um exemplo, então, para que vocês possam tentar dimensionar os estados, tá? O espaço de estados, e da dificuldade que um agente racional, tá? Uma máquina ou um sistema, né, pode ter para encontrar solução nesse espaço de estados, beleza? Então, espaço de estados 1. Quando você almeja a vitória em um jogo da velha, buscando a melhor jogada sempre. Então, você vai avançando no jogo da velha, estado a estado, que são as versões do tabuleiro, né, como tá ali o jogo, até que se alcance a vitória, tá? E aí você pode analisar e ir atrás da melhor jogada. Então, o espaço de estados 1 é o jogo da velha. Então, tá um exemplo aqui do jogo da velha. Tá? Você começa em um estado, né? Você começa em um estado em que está vazio, beleza? Então, você poderia chamar isso aqui de um Szinho, tá? O S1, beleza? Pertencente a S, ok? A esse conjunto de estados S. Tá? Então, você começa em S1. A partir da escolha, né, de você colocar um X em alguma das lacunas do jogo da velha, né, alguma das posições, veja só como esses estados começam a se expandir, beleza? Então, você pode optar por um X, por um caminho, tipo, vou pôr um X no meio, beleza? Então, você vai seguir para esse estado aqui, beleza? Pode ser o S2. Ok? Quando você coloca esse X aí, a máquina, né, o agente coloca esse X aí, você abre, né, para você uma porção de outros estados, beleza? Então, vejam aí que, a partir disso, o seu adversário pode inserir uma bolinha e as opções possíveis de bolinha expandem o seu conjunto S de estados, tá? E aí, você vai ter que analisar em função disso, né? Sei lá, o cara pôs uma bolinha. Esse é o estado S3. Aí você vai pôr um X. Esse agente vai colocar um X. Então, ele vai caminhar para esse local aqui, né? Para esse local. E aí você vai ter inúmeras possibilidades novamente. Ok? E aí você vai ter que optar por um S4. Beleza? E isso vai acontecendo até o final do jogo. Então, percebam que num jogo da velha simples, você já tem uma explosão combinatória, que é a possibilidade desse espaço de estados crescer bastante em função das escolhas, e tudo que o agente precisa fazer é ter uma escolha sábia, uma escolha racional para chegar no fim. Né? Ele quer chegar com a vitória, ele está sendo baseado em objetivo. O objetivo dele é ganhar no jogo da velha. Então, para cada escolha, né, nessa situação, ao trafegar pelo espaço de estados do jogo da velha, esse agente tem que tomar uma decisão inteligente. Para isso existem heurísticas, tá? Existem estratégias que pode se adotar para que ele não tome decisões ruins, tá? Então ele tem que jogar que nem nós jogaríamos no jogo da velha, beleza? Não sei se tem algum campeão aí de jogo da velha, tá? E aí, isso tem muitas implicações, porque você pode fazer esse agente aprender a jogar o jogo da velha, assim como foi mostrado no Go, lá onde o AlphaGo, lá o sistema, ele jogou com ele mesmo milhares de vezes para ele ficar super bom em ganhar do campeão, beleza? Então essas são estratégias de agentes baseados em aprendizado, tá? E recai na ideia de aprendizado de máquina que nós vamos dar enfoque, né? De learning, né? De aprender. No nosso caso aqui, por enquanto, nós só estou dizendo, né, a situação atual. A situação atual é você ter um agente
e ele tem que caminhar nesse espaço de estados para alcançar uma solução razoável, uma solução boa, ou a melhor delas, e para isso ele precisa de uma certa inteligência, tá? Alguma pergunta? Ô, senhor, Oi? aqui cortou um pouquinho. O que você falou depois de ele jogar com ele mesmo milhares de vezes? Ah, tá. Depois dele jogar com ele mesmo milhares de vezes, em resumo, né, o que eu estou tratando aqui é de agentes que basicamente são baseados em objetivo, tá? Mas existem agentes baseados em aprendizado, tá? No qual ele pode aprender a jogar jogo da velha, tá? Mas no nosso caso aqui, o que nós temos é só, por enquanto, um agente que deve tomar uma decisão interessante para se alcançar a vitória, tá? Baseando-se em objetivo. O objetivo dele é ganhar no jogo da velha. Então, minimamente, para cada situação, para cada estado que se apresenta para ele, ele deve tomar uma decisão tão boa quanto possível. Aí ele vai usar alguma estratégia para isso, beleza? Tem estratégias para isso. Entendi, obrigada. Outros exemplos de espaços-estados. Buscar a melhor jogada em um jogo de xadrez. Então, um tabuleiro, né, de xadrez tem 10 elevado a 120 diferentes estados. Beleza? Então, o espaço de estados num jogo de xadrez é gigantesco. É gigantesco. O número de possibilidades, esses estados, né, esse espaço de estados, explode, né, a sua quantidade de estados explode com o número de combinações possíveis de todas as peças do tabuleiro, tá? Então, ou você pode usar a força bruta, talvez com viés mais do Deep Blue, aonde ele consegue pesquisar a maior quantidade possível de estados possíveis e qual deles seria o mais interessante. Ou às vezes a gente não tem como conseguir analisar todas essas quantidades de possibilidades para saber se a gente vai tomar uma decisão interessante ou não. Então, o agente começa a entrar em um espaço de estados gigantesco, onde o número de opções é muito grande, e aí ele tem que lançar a mão, né, e não é possível, às vezes, investigar todos os estados. Ele tem que ser mais inteligente que isso. Espaço de estados 3. Encontrar um navio perdido no oceano. Ô Pedro, eu não sei. Não, eu acho que não. Tá? Vai ser mais legal que programar um joguinho. Tá? Posso dar alguns exemplos, mas eu acredito que não. Tá? Mas se você quiser fazer um joguinho inteligente para a gente, eu aceito como entrega aí de trabalho. Se quiser, eu posso propor para você em especial. Fazer um joguinho aí. Não. Pode ser que vamos ver aqui que eu vou tocar mais à frente, tá? Esse ano aqui eu estou mudando um pouco, tá? Eu dava umas ideias disso, mas eu vou mudar um pouco. Calculadora de PO. Meu Deus, vocês lembram disso? Não tem pesadelo com isso, não? Ave Maria. Vamos lá, vai. Credo. Vamos lá. A IA é mais legal que aquele começo lá, hein? Eu gosto mais de IA do que PO e CC. Hein? Então, vamos focar aqui, espaço de estados 3. Encontrar um navio perdido no oceano. E aí? Quem pode me dizer como que a gente... Você é um agente, assume uma máquina racional, né, um agente racional, ou você mesmo, né, o que você é, sei lá, chefe da guarda costeira, você precisa encontrar um navio perdido no oceano. O que você faz? Como que a gente encontra? Quem tem uma dica? Perceba assim, não é possível, vou dar tentar ver se abre a cabeça de vocês. A gente tem
um oceano gigantesco, né? Tem vários oceanos, tá? Tem Pacífico, Atlântico, Índico, etc. A gente tem muito mais água do que terra nesse planeta, e você perdeu um navio, tem um navio perdido, beleza? Não é possível, assuma que não tem rastreio nenhum, hein? Não começa a estragar. Sumiu, Olivia, o navio sumiu. É igual o avião da Malásia lá, que desapareceu lá há tempos atrás. Aí. Não sei se vocês lembram. Vocês eram nascidos? Era nascido? Acho que era, hein? Sumiu o navio. Tá? Não é falar triângulo. Não é possível você sair procurando de cabo a rabo. Tipo, vou começar a procurar ali no Guarujá, aí vou avançando do Guarujá, vou para o Rio de Janeiro ali, vou descendo para o norte, Oceano Atlântico, depois chego na África, dou um pulo lá, vou para o Pacífico. Você não vai sair aleatório procurando, vai? A ideia, né, é que você siga alguma dica, né, algum indício. O seu espaço de estados aqui é gigantesco, gigantesco. Você não vai sair procurando pedacinho por pedacinho do oceano, né? Então você pode seguir estratégias mais inteligentes. Tipo, qual era a rota do navio? Beleza? Ele tinha uma rota, né? Tinha uma rota e a partir de certo momento ele desapareceu. Não se comunicou, desapareceu. Beleza? Então, o mais inteligente é tentar fazer uma busca no entorno da rota dele. Beleza? Ou seguir alguma outra dica. Sei lá, pode ser o sonar, pode ser o movimento das marés, né? Fazer um estudo disso, vento, né? Então, você precisa, para um espaço de estados desse, o Sonha, tipo CSI aqui. CSI é versão agentes da guarda costeira, beleza? Então, você precisa salvar esse navio e é lógico que você vai tomar uma decisão minimamente inteligente, tá? Você não é o chefe da guarda costeira e vai sair aleatório por aí, pega o helicóptero e vai. Né? O cara entra no helicóptero e beleza, vou nessa aí. Você precisa assumir um plano estratégico de atuação, tá? Uma varredura inteligente. Então, é mais ou menos essa ideia que um agente racional para resolver um problema deve tomar quando estiver diante de um problema em um espaço de estados, somente quando ele é um espaço de estados grande, ok? Então, qual que é a ideia? É completamente inviável buscar em todos os estados, para muitos dos nossos problemas. Muitos dos nossos problemas práticos de engenharia, mecânica, agrícola, etc., é inviável a gente buscar todos os estados possíveis, porque levaria muito tempo ou implicaria em um custo muito alto. Então, você precisa de decisões estratégicas, decisões mais inteligentes, ok? Então, a ideia de um agente baseado em objetivo é o que nós vamos assumir. A ideia é que o agente racional, o agente inteligente, vai tomar uma decisão inteligente, beleza? Não vai sair aleatório por aí. Parte do nosso trabalho prático, né, vai ser nisso, tá? Parte do nosso trabalho prático, do exercício prático de hoje, que eu acho que não vai rolar, tá? Porque já tá tarde, tá? Vai se situar na ideia da gente conseguir fazer uma busca que seja um pouco mais inteligente do que uma busca aleatória. Sair aleatório por aí, ou de maneira exaustiva, tentando conseguir todos os estados possíveis para analisar qual é o melhor. Tá? Muitas vezes não cabe nem na memória do computador você ter uma coleção de estados para ficar determinando qual é o melhor. Tá? E é isso que nós vamos nos basear. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Então, por hoje, eu defini agentes racionais
e definir, e dei bastante ideia, né, até a gente brincou bastante, foi divertido, sobre o espaço de estados onde esse agente racional deve trafegar. A ampla maioria das aplicações de inteligência artificial se baseiam em abstrações como essa para resolver problemas, beleza? Isso é uma abstração, pensem nisso, para vários problemas você consegue determinar seu espaço de estados, uma entidade para buscar o melhor estado e uma estratégia que ajude ela a encontrar de maneira eficiente.